Que foi uma reportagem, inclusive, de grande repercussão, de um programa que tem grande repercussão no público, na população, a respeito da dieta detox. E hoje, aqui no Você Bonita, nós vamos abordar o assunto ao vivo, nada editado, nada já pronto, tá tudo ao vivo, tudo vai ser dito agora e a gente vai tirar algumas dúvidas e esclarecer algumas palavrinhas e algumas coisinhas que apareceram por ali, que muita gente tem se perguntado. Inclusive, chegaram questões aqui no Você Bonita. É por isso que hoje, para falar sobre esse assunto, a gente convidou ela, a doutora Gisela Savioli. Bem-vinda mais uma vez. Prazer tê-la aqui. E é um assunto polêmico, um assunto interessante, um assunto inteligente e um assunto que as pessoas agora, eu tive a impressão que ficaram um pouco confusas. Qual é a sua impressão? O que você diria para a gente introduzir aí a dieta detox? É algo muito atual, mas houve a banalização dessa palavra detox. Lembra uma época, a ração humana? Está acontecendo a mesma coisa. E olha que coisa boa para o programa Você Bonita e para nós. Eu estava justamente no meu curso de certificação nos Estados Unidos, em Chicago. Eu voltei quarta-feira e fiz 2 cursos, um de hormônios e o outro de detox. Então tá tudo bem claro, bem fresquinho, na ponta da língua. E dentro do local da onde saiu a nutrição funcional, é o Instituto de Medicina Funcional. Certo. Então, vocês vão ter, assim, realmente a oportunidade de estarem esclarecendo, mandem as perguntinhas. Sim, que a gente vai pôr ao E vivo. o que eu falei para a Carol, no Periscope, amanhã, a partir das 20 horas, eu estou ao vivo à sua disposição, porque não vai dar para responder tudo. Dúvidas. Eu vou responder só dúvidas. Então, Periscope, amanhã, 20 horas. Vamos começar. Eu vou explicar para vocês como vai rolar essa pauta, que é uma pauta diferente. Vão entrar aqui frases polêmicas envolvendo a dieta detox. E aí, doutora Gisela vai dizer se está certo ou se está errado. Mande também sua perguntinha, explicar tudinho. Vamos para a primeira então, diretor? Tá aí. Nosso corpo tem mecanismos para eliminar toxinas. Isso é certo ou errado, doutora Gisela? Certo. É certo? É certo. Manda o certo aí na tela para... Ó, está certo. Só que vamos explicar o seguinte. Diga lá. Está certo que nós temos mecanismos. Agora, a eficiência desse mecanismo depende de 3 fatores. Primeiro, da sua genética. Não tem aquela pessoa que, nossa, mas faz tudo, não acontece nada? Sim. Genética, tá? Mas só conta 20%. Você estar como você está de saúde hoje. Porque se você tiver com fígado, com esteatose hepática e outros problemas, o fígado, que é um dos grandes órgãos de detoxificação, ele não vai estar funcionando adequadamente. E o terceiro e fundamental, nutrientes, que vem da onde, gente? Da comida de verdade. Então eu trouxe aqui essa planilha, que é inclusive do Centro Brasileiro de Nutrição Funcional, para vocês entenderem o seguinte. Primeiro, por que chama detoxificação? Porque você está retirando toxinas. O que são essas toxinas? Essas toxinas, Carol, elas podem vir de fora para dentro do nosso corpo. Então, o que nós temos? Ó, poluição, aditivos alimentares, que é aquilo que eu falo tanto no livro Alimente Bem. Os fatores externos muito presentes. Muito. Gente, assim, o que você come que tem pesticida, a radiação que você, de repente, tem em cima de uma luz que também incide sobre você. O sol pode ser também. E isso prejudica essa liberação de toxinas fisiológica do corpo? Na verdade, não é que prejudica. Você está alimentando negativamente o seu corpo com essas toxinas. Então, o que seu fígado vai fazer? Vai tentar tirar. Só que, exceções à parte, repara, quando entra uma toxina no seu corpo, ela entra como se fosse uma gordura. A maioria das toxinas são lipossolúveis. O que é isso? Ela tem a conformação espacial de uma gordura. Então, o que seu fígado vai fazer, Carol? Vai tentar desmontar isso para poder excretar. Então, você está se desintoxicando. A que maneira? Quando as suas toxinas na forma lipo conseguem ser transformadas em hidrossolúveis. Então, o fígado faz o quê? Pega uma gordura e transforma numa água. Em água. Mas ele não faz isso assim. Ele precisa de 2 fases, fase 1 e fase 2. Agora, dá uma olhada na fase 1, quantos nutrientes você precisa para fazer isso com eficiência. Então, doutora, agora eu vou fazer um parênteses.
O indivíduo, além da alimentação, que a gente sabe que também tem uma gordura aqui e outra ali, a gente precisa de gordura, não em excesso, mais uma parte. O fígado também tem que fazer essa gordura, que entra da forma dos alimentos também, para ele conseguir liberar essas toxinas. Então ele recebe gordura e toxinas que viram gordura. E dá não nas então toxinas, ele tem trabalho em dobro. Na verdade, não é que a toxina vira gordura, é que a forma bioquímica da toxina ele é uma gordura. Como gordura. Isso. Então, o que acontece? Quando você não tem esses nutrientes adequados, você não consegue fazer isso com eficiência, você para no meio do caminho. E você, no meio do caminho, tem aquela toxina que já era ruim, pior ainda. Entendi. E onde tem esse... Aqui nessa mesa a gente tem nutrientes, como você está citando? Temos que nós vamos fazer isso agir positivamente. Só para fechar, para a gente não precisar mais usar essa planilha e responder uma série de outras coisas com essa explicação. Então você, quando não tem nutriente, o seu fígado pega essa toxina, modifica para tentar mandar embora, mas não consegue. E isso continua no seu corpo. Só que ainda continua na molécula como se fosse uma gordura. Onde isso vai ficar estocado, já que eu não consigo excretar? No tecido gorduroso. Entendi. Por isso que tem que tomar cuidado com o alimento gorduroso, que é, digamos assim, um animal. O que esse animal comeu, tomou, foi aplicado nele? Porque aquela gordura dele, quando você comer, vem cheia da toxina que ele não conseguiu liberar. E não é eliminada muitas vezes por causa disso, a falta de nutrientes. Isso. E daí, quando você tem todos os nutrientes, você vai para a fase 2. E aí você consegue excretar pelos rins, pela urina, pela bilis, pelas fezes, pelo suor, pela lágrima, tudo que você consegue eliminar líquido no corpo, você vai sim eliminar a toxina, tá? Perfeito. Então, se deu para entender o mecanismo, né? Que isso funciona de acordo com muitas coisas que estão aqui. Exatamente. Agora, vamos para a pergunta número 2. Isso. Olha lá a pergunta número 2. A dieta detox elimina toxinas do corpo, certo ou errado? Dieta, sim, tá certo. Tá certo? Tá. Então, certo na tela, mais uma questão que tá certa. Doutora Gisela, na matéria que eu citei no início, a gente não precisa citar qual é o programa, mas enfim, todo mundo viu, todo mundo sabe. O que neste momento de dieta detox ficou talvez mal explicado? Por quê? As pessoas passaram a entender e a acreditar que não há comprovação científica. Há comprovação? Não há comprovação? O que a gente acredita? Veja bem, existe comprovação científica? Sim, mas veja bem, desde que você faça uma dieta detox acompanhada de um profissional habilitado. Perfeito. Por quê? Porque, veja bem, você viu naquele programa também que não teve uma senhorinha que no primeiro dia tudo bem, no segundo ficou deitada de cama vomitando com dor de cabeça? Sim. Por quê? Se você não der um suporte nutricional para essa pessoa, para que o seu fígado consiga mandar embora as toxinas, essa toxina sai do tecido gorduroso, cai na corrente sanguínea e te faz um mal danado, porque ela não tem como ir embora. Então é perigoso isso sim, você ir para uma dieta detox se você não tiver amparada com um profissional habilitado. Então, isso é fundamental. Agora, uma das coisas que ficou muito bem dito lá é que suquinho... Gente, suquinho não é esse negócio de fazer esse esquema de detox. E tem um detalhe, Carol. Dieta detox, quando você faz uma por ano, quando necessária, tá? Eu, no consultório, pra você ter uma ideia, eu nunca fiz uma dieta detox como manda o figurino nos Estados Unidos. Como manda o figurino nos Estados Unidos? Manda restrição de alguns alimentos durante algumas semanas. Eu já trabalho de uma maneira diferente. Eu faço com que eu dou bastante nutriente para que o próprio corpo vá aos poucos desintoxicando aquela pessoa. Sem radicalismo, podemos colocar Exatamente. Assim? Agora, veja bem, o meu suco de couve que tem na internet, no YouTube, que tem quase 1 milhão de acessos. Eu não chamo de suco detox, eu chamo de suco de couve. Então não quer dizer que todo suco que tem couve é suco detox. E deixa eu falar uma coisa.
Gente, se essas pessoas que estão fazendo esses sucos com essa intenção de detox fossem pessoas que entendessem a proposta, jamais estaria dando esse suco para as pessoas dentro de uma garrafa de plástico cheia de bisfenol. Aí tá o problema. Estaria usando vidro. Então segura, perguntinha na tela que a gente já vai falar dessa parte. Muito alerta. Olha lá. Quem mandou? Lilian Rocha. Um beijo pra Lilian. Valeu, Fabinho. Fabinho que mandou essa pergunta, que você que a conhece, né? Beijão pra você, Lilian. Obrigada pela pergunta. Tomo suco detox todos os dias. Olha lá. É o que a gente tá falando. Tá. Devo variar os ingredientes ou posso tomar o mesmo? Segura, doutora Gisela, eu vou dar um recado. Na volta, nós vamos esclarecer essa história de suco detox. O que é suco detox, o que não é suco detox. Perfeito. E por que você trouxe um monte de potinho? De vidro. De vidro? Não, e garrafa. Não tem nada de plástico. Não, isso aqui é água mineral vendida em garrafa de vidro. Vamos conversar depois. Lilian Rocha, pergunta muito bem feita, porque ela citou que ela toma, então, suco detox todos os dias. Talvez ela não tenha especificado qual é este suco, mas ela pergunta se ela deve variar os ingredientes. Então, agora é o momento, doutora Gisela. Cadê a Lilian? Lilian, então... Qual é o suco legal, qual não é Lilian, o suco? é o seguinte... Ai, cadê a pergunta? Volta a pergunta, diretor, volta. Então, primeira coisa, você está tomando um suco, dependendo dos ingredientes, quando vocês fizerem a pergunta, seria interessante colocar. Tá. Veja bem, no lugar de detox, você está tomando um suco de vegetais e de frutas, provavelmente, tá? É esse o nome correto. É o suco de couve, é o suco de verduras misturados e tal. Primeira pergunta, é orgânico? Porque se não for orgânico, o que vai acontecer? Esse foco que você está dando de detox já caiu por água abaixo, entendeu? Porque é o alimento orgânico que é importante entrar em toda essa alimentação, porque o pesticida, ele traz um monte de comprometimentos. Já não vai mais ser detox. Inclusive, já combinei com a Lil da gente fazer a próxima pauta no dia 12 sobre as toxinas para explicar aonde estão e o mal que elas fazem. Perfeito. Porque o grande realmente, a grande sacada é você entender o porquê, a origem do problema. Sim. E não só atacar a causa, porque essa causa com esses tóxicos, depois você acaba eliminando. A gente não pode dizer, então, que nenhum suco é detox? Não esse termo não está certo. Não, esse suco, não. Você pode, dentro de um contexto da minha dieta detox, o suco que eu estou tomando, entendeu? E até colocar essa palavra detox, mas é o que eu digo, banalizou, agora tudo é detox. Então vamos chamar de suco de couve, suco de legumes? Exatamente. Suco de... Tá. Sobre a variedade, fundamental, Lilian. Quanto mais você variar, tanto é que no livro Alimente Bem Suas Emoções, você tem depois atrás todos os alimentos para você fazer o quê? Um revisamento durante a semana para não comer a mesma coisa. Isso é importante. Fundamental. Porque aí você rodizia os alimentos e, consequentemente, os nutrientes. O que não tem um contempla o outro. Perfeito. Vamos para mais uma perguntinha e daqui a pouquinho vai entrar um depoimento de uma pessoa que eu sei que a doutora Gisela conhece, gosta muito também sobre o assunto. Ele é diretor do Instituto de Nutrição Avançada aqui no Brasil. Aguardem. Vamos lá para a próxima pergunta, certo ou errado? Sucos detox vendidos no comércio funcionam? É certo ou é errado? Não funcionam. É errado? Exato, porque é o seguinte, gente. Errado na tela. É aquele detalhe, gente, passar um dia inteiro só tomando um suco, sem avaliar aquela pessoa em termos de como é que ela tá de saúde, ela pode fazer isso, você viu que a outra ficou de cama, né? Então, gente, tem que fazer as coisas orientadas com os profissionais adequados. Agora, se esse suco que está sendo vendido no mercado for vendido em garrafinha, assim, em potinhos de vidro, tá certo? Olha, a embalagem sim, mas eu pergunto o seguinte, o meu paciente, por exemplo, eu mando fazer o suco e tomar na hora, para preservar os nutrientes que são importantes. Gente, há quanto tempo, mesmo que tenha sido feito de manhã, oxidou, em contato com o oxigênio, oxida, entende? O ferro enferruja, o alimento oxida. Pega mesmo uma que maçã, guarde num lugar escuro? Não tem problema, não, tem que fazer e tomar na hora. Perfeito. Certo? E colocar no vidro. E colocar no vidro, gente, isso é fundamental.
fundamental. Perfeito, perfeito. Vamos então para agora a gente vai ouvir o depoimento? Então agora prestem bem atenção. O depoimento dele, ele já veio aqui ao programa, mas ele não mora em São Paulo, mas quando ele está por aqui, ele sempre participa. Super bacana, né? Não, ele que trouxe a nutrição funcional para o Brasil. Então, é um querido. Olha a responsabilidade. Ouvimos a palavra dele. Gabriel de Carvalho, diretor do Instituto de Nutrição Avançada. Olha lá. Olá, Carol, tudo bem? Então, fico feliz de ter convidado a participar do teu programa e poder estar dando essa contribuição, essas informações aí a todos os telespectadores. É bom estar aqui mais uma vez. Nós vamos falar um pouco sobre como que o nosso corpo lida com isso, né? Então, se o fígado e os rins eliminam tudo, então era como dizer que nenhuma toxina faz mal. E a gente sabe, por exemplo, que a maior ingestão de agrotóxicos, a exposição a agrotóxicos, seja comendo ou seja respirando, está associada, por exemplo, a Parkinson. Ou alguns tipos de solventes estão associados a pancreatite, alguns tipos de poluentes, PCBs, dioxinas estão associados à infertilidade, ou o álcool, que é uma outra toxina, está associado ao câncer de estômago, de esôfago, de boca e também o de fígado também. Outro aspecto é que há muitos estudos com alimentos mostrando que eles aumentam a detoxificação. Brássicas, chá verde, frutas vermelhas, os probióticos, aloe vera, clorela, tem vários estudos com diversos tipos de suplementos diferentes. Então, quando eu falo em brássicas, é couve, repolho, brócolis, esse tipo de coisa, né? Então, assim, o fígado e o rins, eles eliminam uma parte, mas a gente elimina toxinas pelo suor, pelo leite materno, pelo cabelo. Na nossa gordura tem muita toxina armazenada, tem N estudos com isso mostrando. Então, se realmente isso não fosse importante, a poluição não era um problema. As pessoas não estavam mais doentes devido à poluição. Então, assim, todos nós detoxificamos o tempo todo, não há dúvida nenhuma, tá? Todo mundo detoxifica, só que uns mais, outros menos. Primeiro por características genéticas, ou seja, qual a nossa genética para detoxificar, como ela está, o que é o melhor, como ela está sendo modulada, ok? Esse é o aspecto fundamental de ser levado em consideração. Mas fundamentalmente no dia a dia, a nossa alimentação é o elemento determinante, porque ela é combustível das reações chamadas de fase 1, de fase 2 e de fase 3, que é o que todas as células fazem o tempo todo. Então o que a gente quer simplesmente é otimizar. Um pouco é feito, nós queremos mais, ok? Então, agradeço pela oportunidade de estar falando com vocês. E então, Carol, até a próxima. Valeu, um abraço. Muito obrigada, querido. Sempre muito bom ouvi-lo. Meu querido. E exatamente o que você disse. Então, fomos ouvir duas opiniões, como eu falei para vocês, tudo ao vivo. Ele só mandou o depoimento, só isso que estava gravado, mas vocês viram as palavras, vocês viram como essa linha de conhecimento que eu acho importante. E por isso que a gente vai mostrar alguns itens na nossa mesa. Então, quando o Gabriel falou a importância das brássicas, então nós temos aqui, e lembrando que você tem a família das brássicas aqui, é tudo isso, toda fotografada, e com você tendo a coluninha para cada semana você comer uma. Então, são as famílias das couves, dos brócolis. Gente, aqui. Gente, couve de Bruxelas é uma bomba atômica de bons nutrientes. É sensacional. Não, e não precisa comer muito, sabe? Um pouquinho já dá conta. Ontem a gente ensinou um risoto que ao invés de arroz vai couve-flor. Não é demais? Não é muito legal? É então sensacional. Top. É tudo de bom. Pode comer bastante. Pode. Agora, por que os cogumelos estão aqui? Porque eu gosto muito dos cogumelos. E cogumelos têm nutrientes fantásticos, tá? E uma das coisas, o shiitake, por exemplo, ele tem um reforço no seu sistema imunológico. E não esquece que se você está mexendo com as toxinas e mandando elas embora, você tem que dar um up no sistema imunológico. Agora, ele falou também das frutas vermelhas, né? Então, uma das coisas são importantíssimas de você observar, que elas têm que ser pequenas e bem escuras, tá? Isso é fundamental nesse processo. Inclusive, informação que eu tive agora é que o homem modificou muito as frutas para elas ficarem grandes e doces.
doces. Então, quanto menores e mais azedinhas, melhor, viu, gente? Mais azedinhas também. Agora, tem algo me chamando a atenção. Essa panela que é minha, eu trouxe de casa. Tem 20 e tantos anos essa panela. Jura? Sensacional. Coisa boa, dura. É dura, é verdade. Por que ela está aqui hoje, doutora Gisele? Por quê? Porque você pode minimizar os impactos de trazer mais toxinas para dentro do seu organismo, dependendo de como você faz a cocção dos seus alimentos. No vapor é muito melhor do que um grelhado, gente. Aquele grelhadinho douradinho, aquilo é uma nitrosamina cancerígena. Aquilo seu fígado vai ter um trabalhão danado para desmontar. Aquele douradinho da batatinha é acrilamida. Aquilo é tóxico. Seu fígado vai ter... Entende? Então, quanto mais alimentos no vapor a gente puder fazer durante a semana... Melhor. E, no caso, as brásicas, por exemplo, deixa o mínimo possível. Nos Estados Unidos a gente come muito cru, né? Muito durinho. Isso é a melhor forma de você poder estar cozinhando. Quando ele está ali ao dente, a gente... Isso. Assim. Sempre assim. Quanto menos presença de calor, mais nutriente fica. Olha, isso é fundamental. Parabéns pela panela, hein? 20 anos é muito bom, doutor. Investimento que deu certo. Olha, Xavier, de importante nesse processo de quando você está nessa dieta ou numa alimentação com esse foco, o chá verde é muito interessante também, entende? Então, são pequenos nutrientes que no dia a dia você colocando tudo junto faz esse efeito importante. Entendi. É muito mais colocar do que tirar, pelo que eu estou entendendo. Não, a Carol é ótima. Então, assim, ao invés... detox, então tem que tirar um monte de coisa. Não, pelo contrário, vamos colocar bastante coisa. E aí não dá espaço para comer bobagem. Que é o que eu faço com o suco de couve. Que aí no café da manhã, você tomando o suco de couve ou outras coisinhas juntas, você não dá espaço para comer aquele peito de peru horroroso, aquela coisa toda. Vamos lá. Tem mais perguntas? Quando ela fala isso, eu vou abaixando assim. Sério? Não posso. Peito de peru, eu brinco que é uma das poucas e únicas coisas que eu amo de paixão. Então, mas eu ia fazer deixa eu aproveitar esse momento, diretor, já que ela falou do peito de peru, porque isso é uma dúvida geral. A gente sabe que é um embutido, que tem corante, que nananana. Agora, fora do Brasil, nos Estados Unidos, o peito de peru não é rosa. Mas, aquele peito de peru é bom? Não, aquele é, mas, gente, se você tem... Só para tirar essa dúvida. Não, veja bem, aqui no Brasil você tem também locais que pega o peito de verdade... E faz. E depois fatia. Esse é do bem. Mas então tem carne de verdade. Tem que ficar de olho nisso. Isso. Tá bom. Porque, gente, o peito de peru de verdade não é rosa. Não é rosa, ele é branco. Tem uma pergunta legal agora. Vamos para a próxima. Certo e errado, olha lá. Qualquer pessoa pode fazer a dieta detox, certo ou errado? Erradíssimo. Errado? Não é qualquer pessoa. Errado. Por várias razões. Primeiro, gente, uma das toxinas que o fígado entende como toxina são os medicamentos. Então, pensa uma pessoa que está fazendo uma quimioterapia. Não pode fazer detox? Gestante nem pensar. Nem pensar. Nem pensar. Então, o que que acontece? Você fazendo uma real dieta desintoxicante, dando um monte de nutriente para o seu fígado mandar tudo embora, ele vai desmontar mais o medicamento do que deveria ou do que a farmácia já pesquisou e sabe que aquele medicamento vai passar pela detoxificação do fígado, mas que vai sobrar um pouquinho para fazer o efeito. Isso chama-se a primeira passagem pelo fígado. Toda bula tem isso. Então, gente, pelo amor de Deus... todo mundo. Precisa de uma orientação. Além do que, tem gente que está passando por um momento que está tão com falta de nutriente que não tem como, gente. É o que o Gabriel falou, sabe? É tudo muito personalizado. Perfeito. E não dá para fazer sozinho mesmo, que senão fica igual a mulher lá da reportagem que ficou de cama depois. Vamos colocar uma perguntinha na tela? Pode responder agora. Vamos ver. Quem escreveu pra gente tá bombando, hein? Camila Oliveira, um beijo pra você. Obrigada pela pergunta. Eu não como couve, mas tomo suco verde com couve todos os dias. Tomar só o suco tem o mesmo efeito que comer o alimento? Que pergunta bacana essa história de mastigar e beber. Não, na verdade, eu gosto muito porque a couve em si, que não está aqui, porque acho que no mercado está meio complicado achar couve. O que acontece? A couve é uma farmácia. Ela tem uma série, tem até cálcio, gente. E lembrando que para absorver cálcio, você precisa de 2 de cálcio para 1 de magnésio, que é exatamente o que tem na folha da couve. A couve tem diversos nutrientes em equilíbrio. Que legal. Então, quem perde muito cálcio pela urina por algum problema, precisa de couve? Precisa ver por que ela está
está perdendo esse cálcio pela urina. Certo. Né? Porque aí tem que ir na causa para atuar. Perfeito. Então, o que acontece? Justamente é por isso que eu gosto que a pessoa comece o dia com um suco forte, gostoso e é uma delícia e denso, exatamente. Entendi. E aí eu gosto da centrífuga, porque a centrífuga extrai o máximo possível do conteúdo da folha. E não é legal coar esse suco, né, doutora? Não, se você fizer no liquidificador, o melhor é você tomar desse jeito. Mas o mais gostoso para mim é feito na centrífuga. Porque fica um pedacinho bem pequenininho, Não, né? você nem sente. Você nem sente, não Ai, precisa coar. Fica perfeito. Fica perfeito. Doutora Gisela, temos mais perguntas para responder, mas dá uma olhadinha ali no reloginho, tá vendo o reloginho? Acabou. Não acredito. Gente, mas olha, não se preocupe. Amanhã, Periscope, 20 horas. Carol, entra também. Eu fico lá à disposição, 1 hora à sua disposição, ao vivo. E olha, a nossa intenção e o nosso objetivo é sempre mostrar aqui e esclarecer o que você ficou na dúvida. E por que a gente quis trazer esse assunto? Porque um monte de gente escreveu em fotos minhas, coisa e tal. Carol, mas será que agora a dieta do detox funciona? Porque você viu aquela reportagem? Nossa, eu acho que então não vou mais fazer. E tem certos conceitos, como você colocou, o Gabriel colocou, que são importantes, em que podem funcionar, desde que tenham orientação de um profissional competente no assunto. É isso mesmo. Obrigada mais uma vez. Você é maravilhosa sempre. Suas explicações são perfeitas. Obrigada pelo espaço, porque eu amo vir aqui por causa disso, entendeu? Você é muito querida. O público te adora. Não, mas fora isso, que você tem esse cunho de utilidade pública, Carol. Sem dúvida. Público é bárbaro. É inteligente. E vou dizer, para fechar, muito mais colocar coisas do que tirar coisas. Exatamente. Isso eu aprendi. Exatamente. Agora, quem quiser então entrar em contato com a doutora Gisela, saber mais, fazer o Periscope, ela vai passar tudo lá no Insta dela, @Gisela Savioli, @Gisela Savioli, telefone 30624822, 30624822, ou no site clinicasavioli.com.br. Beijo, obrigada mais uma vez. Sempre impecável. Fica com Deus, hein? Até a próxima. Até a próxima.